Copo meio cheio ou meio vazio? Que tal olharmos para a realidade? A clássica questão do copo meio cheio ou meio vazio é frequentemente usada para ilustrar o olhar otimista ou pessimista diante de uma situação. No entanto, o que eu quero tratar e refletir contigo, o fato é que o copo está objetivamente com metade do seu volume. E a perspectiva com que olhamos o copo não muda essa realidade. Ou será que muda? Não, não muda. E essa realidade pode gerar diferentes reações. Frustração para quem esperava o copo cheio. Decepção, ou melhor, satisfação para quem esperava o copo vazio. Ou indiferença para quem não tinha expectativa nenhuma. O ponto crucial, no entanto, que nós queremos tratar aqui, não é a perspectiva em si, embora seja importante, mas não é a perspectiva em si, mas como gerimos nossos pensamentos, sentimentos e ações diante dessa realidade. A realidade que o copo não está completo. Qual é o seu copo? Sua família? Sua saúde ou enfermidade? Seu emprego, desemprego? Sua vida financeira? Sua aposentadoria? Seus planos futuros ou ausência de planos futuros? Seus relacionamentos? Independentemente de qual seja o seu copo, ou seja, a sua situação, a sua realidade, é fundamental que você conheça, compreenda e saiba lidar com os fatos, ou que tu conheças, tu compreendas e saibas lidar com os fatos. Quem esperava o copo cheio tem o desafio de, com resiliência e sabedoria, avaliar se e como trabalhar para completá-lo. Já quem esperava o copo vazio tem a oportunidade de, com satisfação e inteligência, otimizar a metade do líquido que já existe no copo. Agora, saber lidar bem com a realidade é essencial. Quando a realidade é aquém do esperado, a falta de controles, ou seja, quando é aquém do esperado, a falta de controles pode levar a sentimentos de raiva, angústia ou depressão. Mas quando a realidade supera as expectativas, pode gerar surpresa e satisfação. Mas em ambos os casos, seja aquém ou além das expectativas, pode haver um risco. O de não valorizar o que se tem e não saber tirar o melhor proveito da situação. A nossa mentalidade ela é decisiva, sim. Embora ela não mude a realidade da quantidade do líquido que está no copo. A nossa atitude mental, ela pode. E ela age sobre transformar os nossos sentimentos e as ações que nós tomamos ou devemos tomar para otimizar o que está no copo ou mudar o cenário. Eu gosto muito do texto de Lucas, capítulo 10. Quando Jesus envia 70 discípulos em missão em cidades diferentes. Jesus não criou expectativas erradas ou ausência de expectativas. Ele os preparou para a realidade que enfrentariam. Jesus afirmou por 70 discípulos que ele os enviaria, os estavam enviando como cordeiros no meio de lobos. Jesus falou sobre as provisões que eles deviam tomar, os cuidados que eles deviam tomar, as ações que eles deveriam ter,
etc., no contato com as pessoas nas diversas cidades que eles haveriam de passar. Apesar de todas as dificuldades e lutas, e eles sendo enviados como cordeiros no meio de lobos, diz o texto de Lucas, no capítulo 10, que eles voltaram alegres, pois eles experimentaram a autoridade e o poder espiritual de Cristo. Ou seja, eles tiveram a experiência de encontrar copos transbordando. Experimentaram da autoridade e do poder espiritual que lhes foi delegado pelo Senhor Jesus Cristo durante o cumprimento da missão deles. E voltaram alegres. E Jesus fala, não estejais alegres porque, por exemplo, os demônios vos se submeteram, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E aí Jesus também lhes disse, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes. Está registrado em Lucas capítulo 10, versículo 23. Ou seja, sobre o poder divino, os discípulos tiveram o privilégio de olhar, de enxergar além daquilo que os seus olhos físicos podiam ver. A realidade espiritual, o olhar espiritual, trouxe para eles uma dimensão de perceber, de conhecer algo que ia além meramente do olhar físico. Como eu costumo dizer muitas das vezes, em muitas reflexões, muitas das vezes em reflexões diversas, diferentes, a fé em Jesus Cristo não nos leva ao pessimismo de olhar o copo vazio, nem à utopia do pensamento positivo do copo meio cheio, nem do pessimismo do copo meio vazio. Mas a fé em Cristo Jesus, o caminhar em Cristo, nos convida a perceber a realidade, ou seja, o volume do líquido que há no copo. A realidade da nossa situação, saúde ou enfermidade, emprego ou desemprego, bons relacionamentos ou maus relacionamentos, uma boa situação financeira e econômica ou uma má situação financeira e econômica, etc. Nos leva a encarar a realidade e com um olhar de fé nos capacita a lidar com ela na certeza da presença transformadora e vitoriosa em Deus. É aquilo que olhar e ver além dos olhos físicos. É aquilo que eu estou chamando aqui olhar da fé, que nos capacita a lidar com a realidade na certeza da presença transformadora e vitoriosa de Deus. Assim, com a fé em Cristo, nós somos proativos para mudar o que podemos mudar. Trabalhar com o que pode ser trabalhado. Agir onde nós podemos agir. Mas também nós aprendemos a ficar quietos, a descansar nele, sobre aquilo que não podemos mudar, sobre aquilo que está além da nossa ação, que está além do nosso trabalho. E esperar e simplesmente descansar naquilo que Deus falou. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Um forte abraço e até a próxima reflexão.